Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês sabem, na próxima aula a gente tem a nossa prova marcada e, portanto, eu resolvi na aula de hoje, tendo em vista que a gente já venceu o conteúdo, eu resolvi na aula de hoje trazer algumas jurisprudências sobre os assuntos que nós estudamos, fazer questões com vocês, então eu vou mostrar algumas questões, vou comentá-las de forma que a gente possa fazer uma revisão geral e também comentar algumas questões que chegaram até mim durante essas semanas e, aproveitando isso, fazer uma revisão de alguns assuntos que eu acho que ficaram mais confusos, mais nebulosos e que vocês têm um pouco mais de dúvida em relação à matéria que nós estamos estudando. Então, eu separei essa aula em dois blocos. Nesse primeiro bloco, eu vou mostrar algumas jurisprudências para vocês e depois a gente vai fazer questões e comentar temas controvertidos, temas mais confusos para vocês, de forma que a gente consiga vencer o conteúdo da posse e ir para o conteúdo propriedade com bastante sabedoria, com entendendo o conteúdo e também que vocês consigam alcançar notas boas nessa primeira prova. Então vamos começar tratando de três temas que chegaram ao STJ e que o STJ foi obrigado a se pronunciar. O primeiro deles diz respeito à detenção de bem público. No primeiro, acho que foi na aula passada, um aluno trouxe para a gente uma questão envolvendo invasões de bens públicos. Eu fui muito enfática em falar que não existe uso capião, não existe uma pessoa, um particular, se apropriar de um bem público. Não existe esta possibilidade. Então, não tem a possibilidade de um grupo de particulares, uma pessoa particular, uma empresa, seja lá quem for, se apropriar, usucapir, se tornar proprietária através do Instituto da Usucapião de um bem público. Bem público, eu estou me referindo a bens da União, a bens dos estados, bens dos municípios, suas autarquias, suas fundações. Então, quando eu falo Estado, estou me referindo aos entes federados. Então, chegaram algumas questões no STF e STJ em relação a isso, e já foi até simulada a questão de que não existe a possibilidade de uso capião de bem público. Mas aí vem a pergunta, vem a questão da gente se questionar se existe posse de bem público. Existe a possibilidade de alguém exercer a posse de um bem público? Aí chegou no STJ e o STJ se manifestou. Vamos conversar aqui a primeira hipótese. Então, imaginem, pausem o vídeo, obviamente, e leiam essa questão hipotética. Então, rapidamente, um grupo de sem-terras invadiu um terreno pertencente ao Estado. O governo do Estado, então, preocupado com a repercussão dessa invasão, não entrou com nenhuma ação judicial contra esses invasores. Então, o Estado se manteve inerte justamente para manter ali uma pose de que estava cumprindo com a função social da posse e etc. Então, somente, iniciou uma negociação para que essas pessoas saíssem desse local. O grupo, então, cuidou do local e João, um dos invasores, ficou com um desses lotes e ali construiu sua casa, onde passou a morar. Determinado dia, João viajou de férias para o interior do estado a fim de visitar a sua mãe. Veja só, o invasor tem férias. Quando retornou, verificou que Mário havia invadido sua casa e que estava morando no local. Diante disso, João procurou a Defensoria Pública, que ajuizou ação de reintegração de posse contra Mário. Vejam, pessoal. Então, nesse caso aqui, nós temos uma invasão. Você sabe muito bem classificar a invasão, uma posse de má-fé, uma posse violenta ou clandestina. Não se converte, nesse caso aqui. E, então, o João, ele, invasor, construiu em um lote desta invasão a sua própria casa. Foi viajar de férias e quando ele voltou tinha um outro invasor nesse mesmo local onde ele morava.
Bom, então ele ingressou com uma ação dizendo, olha, eu sou o possuidor desse local, por favor, saia. Vamos ver o que aconteceu. O juiz, contudo, extinguiu a ação sem resolução de mérito, afirmando que pelo fato da terra pertencer ao Estado, João nunca teve a posse da área, mas sim mera detenção. Dessa forma, por não ser possuidor, ele não poderia ingressar com ação possessória contra Mário, sendo esta a via inadequada. Bom, vocês vão me dizer, professora, tudo isso a gente já sabe. A pessoa não exerce nenhum poder sobre a propriedade em relação ao Estado. Então, ela não tem posse, ela tem detenção. Então, não existe essa possibilidade dele proteger a posse que é do Estado, propriedade e posse do Estado. Aí, esse julgado, né, essa questão chegou no STJ, e o STJ discutiu e determinou que é cabível, sim, ações possessórias por parte do invasor de terra pública contra outros particulares. Então, não há possibilidade do particular invasor ingressar com ação possessória contra o Estado para proteger a sua posse. Porque perante o Estado, ele é detentor, ele não tem posse. Mas perante outras pessoas, ele é, sim, o possuidor. Veja que engraçado. A ocupação de área pública sem autorização expressa e legítima do titular do domínio, no caso o Estado, não pode ser confundida com mera detenção. Aquele que invade terras e nela constrói sua moradia jamais exercerá a posse em nome alheio. Não há entre ele e o proprietário uma relação de dependência ou subordinação, ainda que a posse não pode ser oposta ao ente público, senhor da propriedade do bem, que é o proprietário. Ela pode ser oposta contra outros particulares, tornando admissíveis as ações possessórias entre os invasores que se matem entre eles. Contra o Estado não cabe. Então, o invasor não pode defender a sua posse contra o Estado, porque perante o Estado ele é mero detentor. Agora, perante o terceiro, o outro particular, ele pode sim proteger a sua posse. Então, essa é uma questão muito problemática que chegou no STJ, que houve aí a repercussão geral, que foi inclusive para os informativos do STJ, e que eu tive que trazer para vocês entenderem que perante o Estado não cabe, mas perante terceiros cabe. Imagine que há uma invasão e aí os invasores vão invadindo locais dos invasores. Como não se poderia fazer nada, eles iriam, as suas próprias forças, proteger a posse. Então, o STJ veio e disse, não, para a gente não manter uma barbárie, né, entre invasores, quem chega primeiro tem a defesa contra um terceiro particular. Não contra o Estado, mas contra o terceiro, sim. Então, essa é a nossa primeira questão. A segunda é o seguinte: particular que ocupa bem público dominical poderá ajuizar ações possessórias para defender a sua permanência no local? Vocês vão dizer, professor, é praticamente a mesma questão passada, a mesma questão que tu acabou de mostrar. Vamos lá, mas por que eu trouxe isso? Porque primeiro eu quero que a gente decida aqui, que a gente verifique o que é um bem dominical. Vejam, eu estou fazendo tudo isso para a gente fazer uma revisão, né, da nossa matéria. E por isso eu trouxe aqui a diferença de bens públicos. Em que consiste o bem público dominical? Quando vocês estudaram a parte geral do Código Civil, vocês aprenderam sobre bens, né? Vocês aprenderam o que é um bem móvel, o que é um bem imóvel, e também vocês aprenderam o que são bens públicos. Existem essas três classificações: bem móvel, bem imóvel e bem público. Professor, então o que é um bem público? Nós vamos dividir a classe de bens públicos em três classes. A primeira é de uso comum do povo, a segunda de uso especial e a terceira são os bens dominicais. A primeira, que é bem de uso comum do povo, é aquele bem que todo mundo utiliza. A gente pode verificar os rios, praças, o mar, a praia, né, a calçada, são os bens de uso comum do povo, todo mundo utiliza em igualdade de condições, está disponível a todo mundo. Então, isso é bem de uso comum do povo, tá?
Bem de uso especial são aqueles que têm uma destinação específica, tá? Então, o ente público vem e diz, olha, aqui vai acontecer tal coisa, aqui vai funcionar tal coisa. Então, pensem no prédio do fórum, por exemplo. O prédio do fórum é um bem de uso especial. O Estado veio e disse, olha, este bem aqui será utilizado para o Poder Judiciário desta comarca. Então, o prédio tem uma destinação especial. Diferentemente dos bens dominicais, que são aqueles bens que não estão sendo utilizados para nada. Eles não têm uma afetação, eles não têm uma destinação. Por isso que se chama de bens desafetados. Não tem uma afetação, destinação. Então, eles não estão sendo utilizados para praticamente nada. Então, pensem no seguinte exemplo. João mora em uma chácara há 20 anos, ajuizou uma ação de reintegração de posse contra Pedro, alegando que o requerido invadiu metade do terreno em que vive. Rio Grande do Sul, o estado, pediu a sua intervenção no feito, alegando que a chácara em que João mora pertence a ele, o poder público, em nome de quem, inclusive, está registrado. Então, existe o justo título. Vejam, pessoal, o Estado não usa esse local para nada. Tanto que tem outra pessoa morando lá. Então, a gente já verifica que é um bem dominical. Trata-se, portanto, de bem público e, sendo assim, não pode ser objeto de proteção possessória por parte do particular. Isso porque o particular que ocupa um bem público não tem posse, mas sim mera detenção. Professor, é a mesma coisa de antes. Sim, mesma coisa de antes. Mas vamos lá. Então, o que foi decidido aqui, resumidamente, em relação ao bem público dominical? Particular que invade particular que invade imóvel público e deseja proteção processual em face do poder público não é possível, porque tem mera detenção. 2. Particular invade imóvel público e deseja proteção possessória em face de outro particular. Tem direito, sim, à proteção processória. Tá? Então, ele pode, sim, manejar aí ações de interditos processórios, seja o interdito proibitório, seja a manutenção, seja a reintegração de posse. Então, nesses 2 casos que eu trouxe para vocês aqui, é justamente para vocês verificarem a grande diferença que existe entre proteção de posse de bem público contra o Estado, o que não existe, porque há mera detenção em relação ao particular invasor e o Estado, não há relação possessória, é mera detenção, mas em relação a outros particulares, é sim possível que haja a proteção de posse, tá? A proteção da posse. Vocês me trouxeram a questão da Cracolândia na aula passada, então para vocês verem aqui realmente como é que funciona essa questão da proteção da posse entre particulares e bem público, o que não existe, e particulares contra particulares, o que sim existe, certo? Então, muito cuidado aí nesta questão. Mais uma questão que chegou na jurisprudência. É possível que uma oficina retenha um veículo até que haja pagamento do serviço contratado? Vejam, muito comum que a gente vá, uma brincadeira comum, que a gente vá num restaurante, faça a refeição e diga, não tenho dinheiro para pagar. Daí um amigo diz, então tu vai ter que lavar a louça, tu vai ter que deixar alguma coisa aqui. A gente faz esse tipo de brincadeira. Bom, aqui chegou no STJ uma questão envolvendo uma oficina mecânica. Uma pessoa, um particular, chegou na oficina mecânica e pediu para que consertassem o seu carro. Nesse sentido, a oficina mecânica prestou o serviço contratado, consertou o carro. Quando o proprietário chegou lá, ele não pagou e a oficina mecânica quis reter o carro, quis ficar com a posse do carro até que houvesse o pagamento do valor contratado. Aí, pergunto, pode isso ou não pode? O que o STJ decidiu? Bom, então, imaginando uma situação hipotética. O
carro de João estava apresentando problema na injeção eletrônica, deixou o veículo para conserto na oficina mecânica Boa Pés. 3 dias depois, Luiz ligou para o proprietário avisando que o móvel, né, o automóvel, estava pronto. João foi pegar o carro, mas disse para Luiz que gostaria de pagar pelo conserto somente no mês seguinte, considerando que no momento estava sem dinheiro. Luiz não concordou, afirmou que somente devolveria o veículo após pagamento do serviço. Enquanto isso, ele permaneceria na oficina. Luiz poderia ter feito isso? É possível reter o veículo na oficina até que haja o pagamento do serviço? É possível ou não é possível? Responda em voz alta para você mesmo antes que eu mostre a resposta. Bom, você vai me dizer, professora, é sim possível, afinal de contas ele precisa garantir que haverá pagamento. Bom, essa resposta logicamente não está correta. Agora, pergunto, se ele mesmo assim ficar com o carro, como é que é o nome da pessoa? O João, né? O que o João pode fazer se o dono da oficina quiser ficar com o carro? Professora, qual é a ação que João vai ter que ingressar contra Luiz? Ah, professora, é habeas corpus, né? Afinal de contas, Luiz está retirando a possibilidade de locomoção, de ir e vir de João. Não, ele pode andar a pé se ele quiser. Não existe, não é questão de habeas corpus, não há limitação do poder de ir e vir, né? Professora, então, é uma ação, sei lá, qualquer uma. Vamos pensar nas possessórias, obviamente, né, gente? A gente está falando aqui de posse. Posse de bem imóvel, posse de bem móvel. Qual é a ação que João vai ingressar contra Luiz se Luiz permanecer com o seu carro? Aí eu trago a resposta. Vamos lá. Primeiro a gente vai trabalhar o artigo 1219, que diz o seguinte: o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como as voluptuárias, se não lhes forem pagas, a levantá-las, quando puder, sem detrimento da coisa, e puder exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Pessoal, leiam de novo, pausem o vídeo e leiam o artigo 1219. O 1219 está dizendo que o possuidor de boa-fé, tem direito às benfeitorias que fez, os melhoramentos na coisa, os frutos e tudo mais. Gente, aí eu pergunto para vocês, esse artigo 1219 se encaixa nessa relação contratual de conserto de carro? É possível que a gente diga que Luiz é possuidor do carro enquanto que ele está na sua oficina? É lógico que não, gente. Não há posse de Luiz em relação ao carro de João. Não há posse. Lembrem-se sempre o que é posse. Posse não é tão somente o domínio físico sobre a coisa. Posse é quando a pessoa tem o direito de exercer pelo menos um dos direitos de propriedade, que é o grude. Usar, gozar, dispor e reivindicar. Luiz pode usar o carro de João? Não. Ele pode dispor do carro de João, vender para alguém, alugar para alguém? Claro que não. Ele pode gozar do carro do João? É claro que não. Ele não pode usar, não pode tirar os frutos, ele não pode fruir. Ele pode reivindicar? Reivindicar quer dizer lutar pela propriedade? Ele pode? Não pode. Ele não tem nenhum poder sobre esse carro. Então, ele não tem posse, ele tem mera detenção. Lembrem, ele tem detenção, ele exerce a posse, ele exerce a posse em nome de outra pessoa. Ele não é possuidor, ele é detentor. Sendo assim, ele não pode ficar com a posse. E o que, então, João vai fazer contra Luiz? Então, primeiro, né, gente, o 1219 não se aplica ao Luiz. Ele poderia se aplicar se ele fosse possuidor, mas aqui nem possuidor ele é. Então, professora, qual é a ação que João vai ingressar contra Luiz? Reintegração de posse. Afinal de contas, houve esbulho da posse do carro de João. Houve esbulho. Desculpa. Sim, houve esbulho. Eu ia falar turbação. Não, é esbulho. Houve esbulho. Não houve uma perturbação, né? A turbação.
houve esbulho, houve a perda real da posse do João. Aí ele vai entrar, então, com uma ação de reintegração de posse. E o que a oficina pode fazer contra João? Ação de cobrança, né, gente? Aí é uma relação contratual. Você vai cobrar, né, o valor devido através de uma ação de cobrança. Então, Luiz não pode ficar com o carro. Ele pode ingressar com uma ação de cobrança, mas não pode ficar com o carro. Então, sempre que isso acontecer, lembrem, não é habeas corpus, é ação de cobrança. Então, aqui a decisão, né? Oficina mecânica que realiza reparos em veículo com autorização do proprietário não pode reter o bem por falta de pagamento de serviço. Esse RESP foi julgado em 2017 no STJ e saiu no informativo 610, tá? Então, vou ficar por aqui, daqui a pouco a gente volta para falar de questões.